Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Segunda parte, capítulo 10, parte 4. Muitas vezes as pregações se realizavam alta madrugada, quando o soberano silêncio dominava a natureza. Centenas de discípulos escutavam a palavra luminosa do velho apóstolo dos gentios, experimentando o poderoso influxo da sua fé. Nesses recintos sagrados, o convertido de Damasco associava-se aos cânticos que se misturavam de prantos dolorosos. O Espírito santificado de Jesus, nesses momentos, parecia pairar na fronte daqueles mártires anônimos, infundindo-lhes esperanças divinas. 2 meses haviam decorrido após a festa hedionda, e o movimento das prisões aumentava dia a dia. Esperavam-se grandes comemorações. Alguns edifícios nobres do Palatino, reconstruídos em linhas sóbrias e elegantes, reclamavam homenagens dos poderes públicos. As obras de reedificação do Grande Circo estavam adiantadíssimas. Era imprescindível programar festejos condignos. Para esse fim, os cárceres estavam repletos. Não faltariam figurantes para as cenas trágicas. Projetavam-se naumaquias pitorescas, bem como caçadas humanas no circo, em cuja arena seriam igualmente representadas peças famosas de sabor mitológico. Os cristãos oravam, sofriam, esperavam. Certa noite, Paulo dirigia aos irmãos a palavra afetuosa no comentário do Evangelho de Jesus. Seus conceitos pareciam mais que nunca divinamente inspirados. As brisas da madrugada penetravam a caverna mortuária que se iluminava de algumas tochas bruxuleantes. O recinto estava repleto de mulheres e crianças ao lado de muitos homens embuçados. Depois da pregação comovedora, ouvida por todos, com os olhos molhados de lágrimas, o ex-tecelão de Tarso perolava solícito. Sim, meus irmãos, Deus é mais belo nos dias trágicos. Quando as sombras ameaçam o caminho, a luz é mais preciosa e mais pura. Nestes dias de sofrimento e morte, quando a mentira destronou a verdade e a virtude foi substituída pelo crime, lembremos Jesus no madeiro infamante. A cruz tem para nós outros uma divina mensagem. Não desdenhemos o testemunho sagrado, quando o Mestre, não obstante imáculo, só alcançou neste mundo batalhas silenciosas e sofrimentos indefiníveis. Fortaleçamo-nos na ideia de que seu reino ainda não é deste mundo. Alcemos o espírito à esfera do seu amor imortal. A cidade dos cristãos não está na terra. Ela não poderia ser a Jerusalém que crucificou o enviado divino, nem a Roma que se compraz em derramar o sangue dos mártires. Neste mundo, estamos em uma frente de combate incruento, trabalhando pelo triunfo eterno da paz do Senhor. Não esperemos, portanto, repousar no lugar do trabalho e dos testemunhos vivos. Da cidade indestrutível da nossa fé, Jesus nos contempla e balsamiza o coração. Caminhemos ao seu encontro, através dos suplícios e das perplexidades dolorosas. Ele ascendeu ao Pai do cimo do Calvário. Nós lhe seguiremos as pegadas, aceitando com humildade os sofrimentos que, por seu amor, nos forem reservados. O auditório parecia estático, ouvindo as palavras proféticas do apóstolo. Entre as lajes frias e impassíveis, os irmãos na fé sentiam-se mais unidos entre si. Em todos os olhares cintilava a certeza da vitória espiritual. Naquelas expressões de dor e de esperança, havia o tácito compromisso de seguir o crucificado até ao seu reino de luz. O orador fizera uma pausa, sentindo-se dominado por estranhas comoções. Nesse instante inesquecível, um magote de guardas rompeu afoito no recinto. O centurião volúmneo, à testa da patrulha armada,
fazia intimações em alta voz, enquanto os crentes pacíficos estarreciam surpresos. Em nome de César, bradava o preposto imperial, exultando de contentamento. E ordenando aos soldados que fechassem o círculo em torno dos cristãos indefesos, continuava gritando de modo espetacular: e que ninguém fuja. Quem o tentar, morre como um cão. Apoiando-se a forte cajado, pois nessa noite não tivera a companhia de Lucas, Paulo, ereto, evidenciando sua energia moral, exclamou firmemente: e quem vos disse que fugiríamos? Ignorais, porventura, que os cristãos conhecem o Mestre a quem servem? Sois emissários de um príncipe do mundo, que estes sepulcros esperam. Mas nós somos trabalhadores do Salvador, magnânimo e imortal. Volúmino fitou surpreso. Quem seria aquele velho, cheio de energia e combatividade? Apesar da admiração que lhe inspirava, o centurião manifestou seu desagrado num sorriso de ironia. Medindo o ex-rabino de alto a baixo, com um olhar de profundo desprezo, acrescentou: atentem bem no que aqui dizem e fazem. E depois de uma gargalhada, dirigiu-se a Paulo com insolência: como ousas afrontar a autoridade de Augusto? Devem existir, de fato, diferenças singulares entre o imperador e o crucificado de Jerusalém. Não sei onde estaria seu poder de salvação para deixar suas vítimas ao abandono no fundo dos cárceres ou nos postes do martírio. Essas palavras eram pontilhadas de mordaz ironia, mas o apóstolo respondeu com a mesma nobreza de convicção: enganai-vos, centurião. As diferenças são apreciáveis. É que vós obedeceis a um infeliz e odiento perseguidor, e nós trabalhamos por um Salvador que ama e perdoa. Os administradores romanos, impensadamente, poderão inventar crueldades, mas Jesus nunca cessará de nutrir a fonte das bênçãos. A resposta produzira grande sensação no auditório. Os cristãos pareciam mais calmos e confiantes. Os soldados não ocultavam a enorme impressão que os dominava. O centurião, embora reconhecendo o desassombro daquele espírito varonil, não queria parecer fraco aos olhos dos subalternos e exclamou irritado: vamos, Lucílio, 3 bastonadas neste velho atrevido. O nomeado avançou para o apóstolo impassível. Ante a admiração silenciosa dos presentes, o bastão os uniu no ar. Bateu em cheio no rosto do apóstolo, que nem por isso se alterou. As 3 pancadas foram rápidas. No entanto, um filete de sangue lhe escorria da face dilacerada. O ex-rabino a quem haviam tomado o cajado de apoio mantinha-se de pé com certa dificuldade, mas sem trair o bom ânimo que lhe caracterizava a alma enérgica. Fixou os verdugos com firmeza e sentenciou: não podeis ferir senão o corpo. Podereis amarrar-me de pés e mãos, quebrar-me a cabeça, mas as minhas convicções são intangíveis, inacessíveis aos vossos processos de perseguição. Diante de tanta serenidade, Volúmino quase recuou aterrado. Não podia compreender aquela energia moral que se lhe deparava aos olhos cheios de espanto. Começava a acreditar que os cristãos, desprotegidos e anônimos, retinham um poder que a sua inteligência não lograva atingir. Impressionando-se com semelhante resistência, organizou à pressa as filas dos pobres perseguidos, que, humildes, obedeciam sem vacilar. O velho apóstolo tarcense tomou lugar entre os prisioneiros, sem trair o mínimo gesto de enfado ou rebeldia. Observando atentamente a conduta dos guardas, exclamou, quando se deslocava o bloco de vítimas e verdugos ao primeiro contato com o relento frio da madrugada: exigimos o máximo respeito para com as mulheres e crianças.
ninguém ousou responder à observação, articulada em tom grave de advertência. O próprio volúmio parecia obedecer inconscientemente às admoestações daquele homem de fé poderosa e invencível. O grupo marchou em silêncio, atravessando as estradas desertas, chegando à prisão mamertina quando listravam o horizonte os primeiros clarões da aurora. Atirados previamente num pátio escuro, até serem alojados individualmente nas divisões gradeadas e infectas, os discípulos do Senhor aproveitaram esses rápidos momentos para conforto mútuo, para trocarem ideias e conselhos edificantes. Paulo de Tarso, todavia, não descansou. Solicitou audiência ao administrador da prisão, prerrogativa conferida ao seu título de cidadania romana, sendo prestes atendido. Expôs sua doutrina sem rebuços e, impressionando a autoridade com seu verbo fluente e sedutor, encareceu as providências atinentes ao seu caso, pedindo a presença de vários amigos, como Acácio Domício e outros, para deporem no concernente à sua conduta e antecedentes honestos. O administrador vacilava na resolução a tomar. Tinha ordens terminantes de recolher ao cárcere todos os componentes de assembleias que se filiassem à crença perseguida e execrada. No entanto, as determinações de ordem superior continham certas restrições. No sentido de preservar, de algum modo, os humilhores aos quais a corte oferecia recursos de liberdade, caso prestassem juramento a Júpiter, abjurando o Cristo Jesus. Examinando os títulos de Paulo e conhecendo, através de seus informes verbais, as prestigiosas relações de que podia dispor nos círculos romanos, o chefe da prisão mamertina resolveu consultar Acácio Domício sobre as providências cabíveis no caso. Chamado ao estudo da questão, o amigo do apóstolo compareceu solícito, procurando falar com o prisioneiro, depois de longa entrevista com o diretor da prisão. Domício explicou ao benfeitor que a situação era muito grave, que o prefeito dos pretorianos estava investido de plenos poderes para dirigir a campanha como melhor entendesse, que toda prudência era indispensável e que, como último recurso, só restava um apelo, a magnanimidade do imperador, perante quem o apóstolo devia comparecer para defender-se pessoalmente, caso fosse deferida a petição apresentada a César naquele mesmo dia. Ouvindo essas ponderações, o ex-rabino recordou que uma noite, em meio à tempestade, entre a Grécia e a ilha de Malta, ouvira a voz profética de um mensageiro de Jesus que lhe anunciava o comparecimento perante César sem esclarecer os motivos do evento. Não seria aquele o momento previsto? Milhares de irmãos estavam presos ou em extrema desolação. Acusados de incendiários, não haviam encontrado uma voz firme e resoluta que lhes advogasse a causa com o preciso desassombro. Percebia em Acácio a preocupação pela sua liberdade. Mas por trás das insinuações delicadas havia um convite discreto para que ocultasse a sua fé perante o imperador na hipótese de ser admitido à real entrevista. Compreendia os receios do amigo, mas intimamente desejava alcançar a audiência de Nero, a fim de esclarecê-lo quanto aos sublimes princípios do cristianismo. Constituir-se-ia advogado dos irmãos perseguidos e desditosos. Afrontaria de face a tirania ovante, clamaria pela retificação do seu ato injusto. Se fosse novamente preso, voltaria ao cárcere com a consciência edificada no cumprimento de um sagrado dever. Depois de rápida meditação sobre a conveniência do recurso que lhe parecia providencial, insistiu com Domício para que o patrocinasse com os empenhos ao seu alcance. O amigo do apóstolo multiplicou atividades pessoais
para alcançar os fins em vista. Valendo-se do prestígio de todos os que viviam em condições de subalternidade junto do imperador, conseguiu a desejada audiência para que Paulo de Tarso se defendesse como convinha no apelo direto à autoridade de Augusto.